Bom dia a todos. Que alegria rever cada um aqui essa manhã para adorarmos a Deus. Rever amigos tão amorosos como cada um de vocês sempre foram e são, e fiéis discípulos de Cristo que têm perseverado. É uma alegria ver o amor de vocês por Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Pai, nós nos alegramos de reconhecer que Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, que através dessa morte, como Levi lembrou, Pai, que era uma maldição naquela época de alguém que fosse pendurado no madeiro, seria uma desonra. Mas o plano perfeito de amor do Senhor foi tão fantástico, que transformou, Pai, algo que aos olhos humanos parecia uma maldição em bênção. E nos deu o perdão completo de nossas almas, fomos perdoados dos nossos pecados, e hoje podemos estar aqui na Tua presença e dando com toda a segurança para Te adorar, Pai. Amém. É tão bom poder cantar louvores ao Senhor como fizemos, e reconhecer, Pai, a Tua glória. O Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno, Pai, de toda a expressão de gratidão, como o Isaac lembrou nas nossas ofertas, por todo o amor a qual o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Somos imensamente abençoados por estarmos com saúde e vida nessa manhã. Saber que o Senhor tem cuidado dos nossos lares, dos nossos filhos, de cada um, Pai, mesmo vivendo nesse mundo de trevas, o Senhor tem nos protegido do mal e tem nos dado a esperança de um dia irmos para o céu, viver a vida eterna ao seu lado, Pai. Que alegria poder estar aqui, Deus, junto com meus irmãos no ABC e poder, Pai, lembrar de tantas coisas boas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. E nos unimos agora, Pai, para adorar ao Senhor, Pai, como Jesus falou, em espírito e em verdade, Pai. E poder ouvir da Tua palavra, a direção da Sua vontade, e que nossos corações, Pai, sejamos humildes para obedecer ao Senhor, para querer agradar ao Senhor, Pai, para fazer a vontade do Senhor, acima mesmo da nossa própria vontade, como o próprio Cristo fez, Pai. Te amamos e pedimos a Tua bênção, Pai, e oramos tudo isso com muita gratidão, cheios de amor e alegria que vem do Senhor. Em Jesus te oramos. Amém. Amém. Eu queria iniciar lendo uma passagem bíblica para relatar aqui a expressão do meu coração sobre vocês, irmãos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo, ele expressa algo que tem muito a ver com o que eu quero dizer no meu coração agora, nesse momento. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2, diz assim. Eu estou lendo a versão NVI. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus, o Pai, o que vocês têm demonstrado e o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Sabe, Paulo, ele começa aqui expressando o amor que ele tinha por essa igreja. E eu me sinto exatamente agraciado com esse mesmo sentimento nessa manhã. Eu vivi longos anos aqui no ABCD, participei de muitos bons casamentos, Paulo Inice, Vicente Neia, pude ver o Josivan se casando, ajudei o Cesário também, e ele quer dar uma dica depois para os casados como manter a estética saudável. Ele falou que tem um segredo ali, se quiser um conselho do mais recém-casado, ele tem como ajudar a gente aí, Francisco.
Mas é uma alegria lembrar de tantos bons momentos aqui com cada um de vocês. Dona Tereza, Dona Cida, as mãezonas, cheias de amor. Tantos tempos especiais passei, Cláudia e Lúcia. O amor, a amizade, o companheirismo. Indo lá no parque jogar vôlei. Amador e Solange, todo o carinho, a fé, a perseverança, a servidão. Cada um de vocês tem laços de amor tão grande no meu coração. Ver o Isaac hoje, um homem casado, era um pirralho, há 20 anos atrás quando eu estive aqui. Ver a maneira que essa igreja, como relata aqui, o exemplo de amor e fé de vocês, é uma inspiração. Ver a história do Miraldo e o Dete, e hoje a sua prole de filhos, ele feliz. É fantástico, cada um de vocês fez parte de amor na minha vida. Cada um de vocês me inspirou, me encorajou. Amizade com Alberto e Valquíria, e hoje uma grande alegria ter a Letícia, na mesma idade da minha filha, também Carol, que está aqui, minha princesa, fez 16 anos esse mês de julho, e ela nasceu aqui em Diadema. Nós morávamos aqui na época quando ela foi gerada, com muita saúde e vida, em 2005, no dia 7 de julho de 2005. Então é uma expressão gigantesca no meu coração, de muita alegria. Os tempos de encorajamento, eu e o Levi, o sonho dele é se casar, e hoje até é tão especial ele com a esposa, e o Andrezinho, depois ele me encorajou na coisa e falou: tio, fala lá na frente que é meu aniversário hoje, o André falou. Então, vocês não vão embora sem me dar um parabéns pro André, senão depois o Levi vai fazer a listinha e falar: quem falou com vocês? O Levi pega no pé, vocês sabem que o Levi é firme, então é melhor vocês evitarem esse conflito e expressarem o carinho lá pelo André. Mas cada coisa qual Deus faz é tão fantástica. E além de agregar todo esse sentimento de amor que eu recebo de vocês, ver o exemplo de perseverança, queria agradecer o trabalho que os irmãos têm lutado para fazer, ver cada um deles dando o coração, o James lutando para perseverar, continuando aqui no coral, o Francisco, o Isaac, o Rubens, o Victor, o Cícero, homens têm se levantado para poder estar à frente da batalha, para poder assumir o trabalho de amor, de levar a esperança de Cristo para o ABCD. E ver como Deus ama, como diz aqui a Escritura, cada um de nós, como Deus escolheu cada um de nós. É um privilégio, é uma alegria saber da bondade e do amor de Deus. E que isso possa invadir nossos corações agora, ao nós entrarmos aqui e meditarmos profundamente no que a Bíblia vai nos falar nos nossos corações. Eu também queria agradecer de modo especial os amigos. Tem sido um momento bem especial na região leste. Eu já estou lá há quase 15 anos, desde que eu saí daqui. Nós procuramos um local, fui morar lá em Itaquera, e tem sido especial demais. E um dos irmãos, quando eu cheguei lá, que já tem quase 30 anos na fé, que está aqui junto comigo me encorajando, meu querido irmão Antônio, amo muito sua vida, esse simpático jovem solteiro ali, ele ama muito a Deus. E tem perseverado, espalhado a notícia lá na região leste. Tem sido muito frutífero, ajudando muitas pessoas a conhecerem a Deus, esses longos quase 30 anos na fé que ele tem. Eu encorajei para estar conosco, ele de prontidão veio aqui para poder encorajar cada um de nós e lembrar das boas notícias, espalhar as boas notícias também aqui no ABC. Em especial o novo irmão lá na fé, nosso querido amigo Eliel, que está aqui conosco. Só dar um parecer, Eliel, que ele é muito grande, se ele ficar em pé, ele vai quase transpassar ali. Mas será uma alegria ver a fé desse irmão. Ele é um espanhol que veio importado de lá para ser salvo aqui no Brasil por Deus, mas é um dos melhores amigos que eu tenho tido ultimamente. Ele faz parte da nossa igreja em casa, lá no leste. E a grande alegria também, agora dia 30, minha filha vai fazer 1 ano que ela foi batizada, a Carol Sayuri. Estamos muito felizes de ver o amor dela, quanto ela tem se envolvido com os jovens, deixando o Espírito de Deus a guiar, amando a palavra de Deus. É fantástico viver esse amor e ter essa alegria de ser escolhido por Deus e poder fazer a vontade do nosso Pai. E esse é meu desejo hoje, poder dividir o meu coração com vocês. Eu tenho algo muito especial que muitos de vocês vão lembrar. No ano de 2004, o Marco e a Ana, nós queríamos comemorar um dos aniversários, o 6º ou 7º aniversário aqui da igreja, do ABCD. Cada membro ganhou isso aqui. É verdade. E está escrito assim: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. E com muito carinho eu sempre lembro, está lá num lugar especial, eu sempre lembro
E por isso que sempre está no meu coração também a lembrança da minha oração por vocês aqui no ABCD. Porque tem muita história do meu coração e tudo que eu me tornei com Deus, do que nós vivemos aqui, do que nós sonhamos juntos aqui, de salvar toda essa região do ABCD, de espalhar a boa notícia para Mauá e Ribeirão e avançar para Diadema, São Bernardo, Santo André. E nós fizemos tantas coisas incríveis que Deus usou em nossas vidas, que o Espírito guiou. E que o sonho continue vivo em cada um de nós, espalhar a boa notícia em qualquer lugar a qual nós estivermos, para glorificar o nosso Deus. Mas como viver isso então? Foi o que eu pensei. Como poder traduzir isso numa prática? E meu desejo, há tempo eu tenho tentado vir aqui para adorar a Deus junto com vocês. E coincidentemente o Espírito de Deus nos uniu agora nesse mês de julho, num tempo. Agradeço muito o amor, o exemplo do Sérgio. Todos sabem o quanto que ele passou tempos difíceis. Nós temos um grupo de oração, estamos lá orando. E comecei a me unir mais também com um grande amigo, que tem sido um parceiro fiel, Alberto e Valquíria, e Alexandre e Paula. A gente tem se unido bastante. Eu tive o privilégio de estar com ele no grupo de igreja em casa. E começamos a vir lá os irmãos. O tempo deu muito. Eu falei, cara, eu preciso ir lá. E ele estava programando para vir aqui dia 25. E aí eu falei, puxa, eu quero ir lá adorar a Deus. E aí ele falou, puxa, por que você não pode ir lá então? Aproveitando já, todo o seu translado, você não quer ir lá compartilhar uma boa notícia, né? Eu falei, puxa, eu me sinto muito honrado, né? Fiquei muito feliz pelo convite, quero agradecer, né, o carinho de vocês de dar essa oportunidade de estar aqui. Então eu fiquei pensando o que nós poderíamos juntos nessa manhã adorar a Deus e tocar nossos corações. E algo que eu tenho pensado no meio dessa pandemia, todas as questões que têm envolvido o planeta, de modo geral, a soberania de Deus tem mostrado a sua onipotência, o seu poder, a sua majestade e esplendor. E o quanto que tudo está sob o controle de Deus. Que ninguém tem domínio sobre nada, a não ser o próprio Criador. A vida está sobre a mão dele, a morte está sobre a mão dele, o futuro, tudo está sobre Deus. Nenhum de nós podemos fazer nada que interfira a vontade de Deus, de maneira maior do que o próprio Deus. Nós temos que ser submissos. Então, como viver nesse novo momento ao qual o mundo nos impõe para que isso aconteça? Como então construir isso em nós? Qual maneira? Eu pensei então, como viver o amor, a união, sendo guiado pelo Espírito de Deus e imitando Jesus Cristo. Essa é a melhor maneira a qual eu e você podemos viver. E como então viver esse amor? Qual é a maneira a qual Jesus nos ensinou para viver esse amor? Então vamos ler juntos em João capítulo 13. E Jesus aqui declara uma verdade que me inspira demais na minha vida. Também quero agradecer demais um grande amigo, Paulo Inice. Tenho um carinho enorme por esse irmão, famoso comedor de salada, cara que vocês sabem como ele ama no rodízio comer salada. Mas ele é um guerreiro, ele me inspirou tantas vezes. Eu me lembro de um dos retiros, nós íamos juntos como solteiros, super servo, cheio de festa. Chegamos lá fora para... Cadê o seu carro, Paulão? Puxa, levaram o meu carro. E eu falava, às vezes a vida é tão injusta, mas ele foi lá servir com o carro dele. Ainda assim a maldade desse mundo influenciou. Mas eu via a segurança dele em Deus, o desafio de lidar com as emoções, mas ele continuou confiante em Deus. Deus sempre tem o melhor, até em momentos inusitados da vida. E ele me deu esse ótimo exemplo de confiança em Deus, de perseverança. E Deus, além de dar depois do carro para ele, também deu uma esposa para ele. E ele é muito abençoado, esse meu amigo. Sabe, Deus trabalha sempre para o nosso bem, a Bíblia diz. Deus sempre tem o melhor. E aqui então Jesus ensina para nós, em João, Evangelho de João capítulo 13, versículo 34. A Bíblia nos diz, vamos ler juntos aqui. Vamos lá, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns
aos outros. Para mim é um enorme desafio imaginar Jesus falando isso e trazer para a minha prática. Porque às vezes eu tenho uma concepção minha de que a maneira como eu estou vivendo e agindo é uma expressão de amor. E eu acredito que qualquer um que ama a Deus e tem fé e é guiado pelo Espírito, ele tem esse desejo de amar a Deus e amar o próximo. Os dois mandamentos mais importantes Jesus falou: amar a Deus todo o seu coração, toda a alma, toda a mente, todo esforço, todo sentimento, toda emoção, tudo que você tem, amar a Deus com todo entendimento. É fantástico. Mas Jesus coloca aqui também nesse princípio de amar ao próximo, de amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Uau! Como Ele deu a vida, como Ele sacrificou, como Ele serviu, como Ele se doou, como Ele orava pelos discípulos, como Ele amava os perdidos, como Ele curava as pessoas, como Ele tinha misericórdia, como Ele tinha compaixão. Era um nível de amor a qual Ele estava esperando de cada um de nós, muito além do comum, do qual os fariseus, os professores da lei e os religiosos da época viviam ali. Eles faziam com muito afinco, eles eram muito radicais em conhecer a Bíblia, mas na prática. E por que ele fala um novo mandamento, se o amor sempre foi a essência de Deus? Jesus ele estava encorajando a lembrarmos que a coisa mais importante na vida cristã é o amor. Sem amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, você pode dar a sua vida, entregar tudo que você tem. Ele fala, não vale nada. Não vale nada. Não tem sentido, não tem poder, não tem impacto. E Jesus fala então agora que os discípulos verdadeiros que o amam, um adorador, ele seria conhecido por meio do amor. Olha que esperança que ele nos dá. Olha que expectativa que ele coloca sobre nós. Nós podemos, nesse mundo de trevas, nesse mundo de caos, ser conhecidos pela qualidade mais fantástica. E a Bíblia diz que o próprio Deus é amor. Você e eu podemos imitar Deus, viver nesse mundo com qualidades que só o próprio Criador tem. Não é fantástico pensar assim? E não era para ser um peso e falar, puxa, tá bom, eu tenho que amar, né? Vamos lá, eu preciso me negar, eu preciso me doar. Eu sei que muitas vezes é difícil. E eu tenho tido o privilégio de estar casado há 19 anos com a Regina Lica. Desculpa ela não poder estar aqui, mas espero que em breve ela possa também estar conosco aqui. Eu trouxe a minha Carolzinha para substituir a representação da parte bonita da família. Mas sabe, é incrível pensarmos que essa qualidade do amor tem muito poder. E a prática do sentimento de amor é muito fácil expressar que eu amo você. Mas a prática da expressão do amor é quando você e eu precisamos as qualidades a qual o amor produz. Porque o amor é paciente, o amor não se irrita, o amor não fica magoado, o amor não guarda rancor, o amor não é egoísta, o amor não procura seus próprios interesses. O amor suporta tudo com fé e esperança. É facinho praticar o amor, não? Olha quantos itens acessíveis para cada um de nós. E lembra, quem tem essas qualidades? Deus. Se você mudar a palavra amor por Deus, você vê, Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus não se irrita, Deus não fica magoado, Deus não guarda rancor, Deus é bom. E Jesus falou, olha, então vocês precisam agora ser o meu representante. Então igual eu vivi no meio de vocês, eu lhe dou esse novo mandamento. Olha que expectativa Deus tem por nós. E talvez nossa mente fale assim, nossa cara, como isso é desafiante. Como é difícil nos amoldarmos a isso. Quando nossa esposa talentosa, que ama fazer salgados, arroz salgado, feijão salgado, bife salgado, e você está cheio de fome, chega lá na mesa e fala assim, nossa querida, que maravilha, e você põe ali o paladar, a degusta, e fala, nossa, eu não vou reclamar, vou agradecer, não vou falar nada. É difícil, coisas tão básicas da vida. Seja qual for a situação que exige paciência e gratidão, e você tem uma expressão como Jesus. Sabe, me admira quando Jesus está lá na cruz e ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Você imagina você sendo agredido, você sendo insultado injustamente, você sendo julgado injustamente, e você tendo poder para agir ao contrário.
mas a essência do coração de Cristo era amor. E nós podemos ter essa visão de, no meio da pressão da vida, ter a qualidade de Jesus em nós. Esse é o nosso maior encorajamento do Deus eterno, que nos ama. Ter amor, ter um lar de amor. Eu me lembro uns momentos que me ensinou demais com a minha filha. Eu sempre estudei Provérbios quando ela nasceu. Desde 2006 eu comecei a estudar muito sobre a criação de filhos. E a Bíblia diz que Jesus, ele passou tudo o que eu e você passamos. Deus não é um Deus distante que fala, vai lá, se vira, aprende aí e você vai conseguir. Não, a Bíblia fala que ele se moldou a nós. Ele era 100% homem e 100% Deus. E um dos dias a Carol tinha apontado, como toda criança sapeca saudável, falei, filha, já avisei 3 vezes, você precisa de uma disciplina da varinha. Por que serve a varinha, filha? Quer falar, filha, ou posso falar? Posso falar aqui. Para tirar a maldade do coração, papai. Ela sabia para que era a varinha. A gente aprendeu com a Bíblia que não era uma vingança ou minha autoridade como pai e mãe de ir lá disciplinar a criança. Não, tinha um motivo. Mas tinha que doer também no meu coração, porque eu não queria fazer aquilo, eu não queria vê-la sofrer, eu queria poupar. A Bíblia fala que se você disciplina seu filho com amor, você está livrando ele da morte. Ensine a criança a andar nos caminhos certos, que ao mesmo passar do tempo, eles vão estar lá no coraçãozinho dela. Mas nesse dia eu pensei, quantas vezes eu erro e Deus me perdoa? Como diz Salmo 103, Ele não me castiga como eu mereço. Eu falei, eu preciso passar para ela um coração de graça. Então eu fui lá, ela preparada para a disciplina. Eu falei, filha, hoje você não vai ser... Não vai ser disciplinada? Não, hoje não. Por quê? Mas hoje o papai quer ensinar algo para você. Como muitas vezes o papai erra e Deus não me disciplina como eu merecia. Você merecia, você sabe disso, mas você não vai ser disciplinada hoje. E eu tive uma ideia meio inusitada. Eu falei, eu preciso fazer algo. Porque como que dói nela quando eu dou as varinhas nela? Você sabe quando você se pensou? Você já pegou a varinha e bateu na sua própria perna? No seu próprio bumbum para você ver o tamanho da dor? Como nós fazemos isso? Então eu decidi fazer isso esse dia. E meu coração ficou tão quebrantado. Eu falei, puxa, dói. Mas mesmo assim, Deus, Ele falou, eu sofro no seu lugar, filho. Foi o que Jesus fez, como Ele lembrou para nós aqui. Por amor. Sabe, o amor, ele traz valores e atitudes e decisões incomuns ao coração egoísta que somos. Então ele fala, se eu e você quisermos ser conhecidos como discípulos de Cristo, a qualidade e a característica tem que brilhar em nossa vida, tem que ser o amor. Pode ser bonitão igual Isaac, isso é um detalhe opcional. Sabe aquele opcional do carro? Pode ter um vidro elétrico? Pode ter, não tem problema não. Mas sem ter amor, não vai causar o maior impacto no maior coração que é ser causado, que é o coração de Deus. E esse é o nosso primeiro início de como então viver cheio de amor. Segundo ponto, união. João capítulo 17. Eu encorajo vocês, caso você ainda não estudou esse evangelho de João, é um dos evangelhos que me inspira demais, porque João relata exatamente toda a essência de Cristo. Jesus foi dito por João. João era aquele amigo que ele tanto amava. E ele traz detalhes tão especiais da amizade, como construir amizade, como servir. Em poucos livros relatam uma das orações tão profundas e tão poderosas, momentos tão incríveis de Jesus, como aqui em João 17. Vamos ler aqui então o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Diz assim: Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória a qual eu tinha contigo, antes que o mundo
existisse. Amém. Como eu falei, te encorajo a ler toda a oração depois, e todo o Evangelho de João vai te animar bastante. E essa oração Jesus expressa aqui, que tem me encorajado demais. Ele fala: quanto mais eu permito-me conhecer mais a Cristo, mais eu vou estar próximo de viver a vida eterna. Ele fala: a vida eterna é conhecer Cristo. A vida eterna é ter o coração com as qualidades de Jesus. Ele fala: Pai, nós somos um. Eu tenho todo o poder. Ele até se declarou: eu tenho todo o poder. Sabe, Jesus, Deus e o Espírito, a Trindade, uma só pessoa, Deus trieno. É tão profundo isso que nossa visão humana não consegue às vezes entender. Eu estava ouvindo João 14, Jesus depois fala sobre isso, que se o auxiliador não viesse, sem o auxiliador. Então o trabalho do Espírito é nos auxiliar, nos direcionar, nos guiar, nos mostrar. Só que ele mesmo diz, lá em João 1, que ele é a palavra que se tornou carne. Que a própria palavra viveu em nosso meio. Ele fala, como Pai, eu e tu somos um, que eles e nós também sejam um. Sabe, o desejo de Deus é que haja união, haja um coração unido no mesmo sonho. E como ele fala, Pai, eu glorifiquei o teu nome. Sabe, a união traz glórias para Deus. A união traz honra para o nosso Criador. A união traz esperança para o mundo. A união traz poder de reconciliação e de perdão. Sabe, nós precisamos andar unidos uns com os outros e unidos com Deus. Lembra que diz em 1 Coríntios 12, somos o corpo. O corpo ele tem que estar unido. O corpo precisa andar junto. Não dá para você tirar uma parte do seu corpo e deixar, fica uma semana aí, depois eu venho e te pego. Eu não estou muito afim de andar com você essa semana. Daria certo? Sabe, nós não podemos separar a vontade de Deus. Não podemos separar uma vida aqui na igreja, uma vida em nosso trabalho, uma vida na escola, uma vida com a família, uma vida em qualquer lugar. Nós somos uma só pessoa. Nós precisamos viver nossa integridade cristã em todo e em qualquer lugar. Sabe, é tão desafiante. Uma das maiores dúvidas que eu tinha antes de ser cristão era a mentira. Eu não tinha convicção que mentira era pecado. Eu não tinha convicção, como diz em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Eu não tinha convicção de que isso poderia me destruir. Tanto que eu trabalhei vários anos com estelionato, enganando pessoas. Mas eu achava que era um trabalho lícito, porque rapidamente eu conseguia ganhar dinheiro. E eu tenho apenas 15 anos nessa época. Mas era uma tendência tão grande no meu coração, viver uma vida cheia de mentiras. E hoje é um desafio enorme. Cada vez que eu estou no trabalho, qualquer lugar, alguém vem até mim, criando uma dupla conversa sobre um assunto, para me desunir do propósito de ser um cristão. E sabe, às vezes o chefe falou, tá te vendo, falou, fala que eu não estou, tá bom? Eu falo, caramba, como eu não vou falar que ele não está? O cara está aqui na minha frente, como você está invisível, agora está invisível aqui. Ah, ele falou que não está. Não posso mentir. Como fazer muitas vezes para que isso se torne uma prática e as pessoas percebam que você e eu lutamos porque nós queremos estar unidos com o Espírito de Deus, com as coisas de Deus, e nada de pecado vai entrar em nossa vida. É um desafio enorme. E um dos dias lá no hospital, um dos fornecedores quis me dar uma medicação grátis, e eu falei, obrigado, vai ser hoje. Só que esconde aí, cara, que não pode. Eu falei, cara, se não pode, não pode. Não, pode guardar aí. Eu falei, cara, se não pode, não pode. E ele insistindo em eu devolver, ele insistindo em eu devolver. E meu amigo me vendo a cena, ele falou assim, cara, ele não vai aceitar. Porque ele sabia da minha integridade cristã. E eu, se eu estivesse sozinho, eu também teria tido a mesma postura ali. Independente se alguém estava ou não me vendo. Porque a Bíblia fala em Salmo 139 que os olhos de Deus estão em todo lugar. E meu temor é a Deus. E não a uma situação apenas de benefícios próprios. E uma coisa muito radical aconteceu. Em 2003 nós tivemos o privilégio de ganhar um carro zero, eu e minha querida esposa. Imagina que presentaço você ganhar um carro zero.
Só que infelizmente eu e a Regina estávamos desempregados. E a pessoa a qual tão generosa a servir a gente, alguém da família da minha esposa, ela não queria que o carro ficasse na mão dela, como para poder questão de imposto. Então ela falou, você precisa estar no seu nome. Mas como você vai financiar um carro se a pessoa está desempregada? Então o vendedor sabiamente falou assim, não, o senhor fala que você é professor de piano e ela dá aula de informática. Eu falei, senhor, não dá, nós estamos desempregados. Senhor, você vai deixar de ganhar um carro por uma mentirinha? Não, pensa bem, cara. Eu falei, cara, sou um cristão, tenho os princípios. Não é possível, eu também não gosto de mentira, mas esse negócio assim de mentir. Vendedor é vendedor, é um desafio. Mas sabe, eu falei, não, se for plano de Deus, que vai dar certo, Deus vai fazer alguma coisa para que eu não venha me desunir do Espírito, que eu não venha vir para as trevas, que eu não precise pecar para poder ser abençoado, ser a bênção de Deus, algo vai acontecer. E deu certo. Minha sogra ajudou a gente, conseguimos ganhar o carro. Sabe, a vontade de Deus sempre é a melhor. Então, Jesus ele falou, nós precisamos andar unidos. Nós precisamos ter união. E sem isso, é muito difícil viver a vida cristã, sem união, sem a irmandade. Sabe, quando nós marcamos um tempo de oração, qual é a primeira atitude do nosso coração? Puxa, bem no dia aquela série nova da Netflix, hoje é Netflix, hoje é outra geração, aquela série da Marvel, começamos a ficar em dúvida às vezes, o que vale a pena? É um lançamento, é algo novo, nosso coração luta. E sabe, às vezes podemos desligar a câmera, estou lá, ouvindo o irmão orar e estou aqui assistindo, né, o Vingador quebrando a cabeça do cara. Mas o ponto que eu sempre falo, puxa, mas Deus está vendo o meu coração. Não é o externo, não é mostrar uma aparência, não é fingirmos. É estar unido de coração. É o nosso maior desafio hoje. Porque até a interesse de coração não é só estar aqui fisicamente, é de dentro para fora. Não é só o fazer algo, é a profundidade. Sabe, para unir nossa família e nossas devocionais. De todos os dias, fala, filho, filha, esposa, ou depois que solteiro, todo dia vamos ler uma escritura, vamos ler a Bíblia e vamos orar juntos. Por quê? Para estarmos unidos. Sabe, nós decidimos como família, Regina e Carol, e tem sido uma luta. Prioridade é Deus, segunda prioridade é nosso cônjuge, eu e a Regina, terceiro lugar, nossa filha. Porque eu falo, não dá para ter um ar destruído e depois chegar lá na igreja, e aí galera, Jesus te ama e eu também. Mas é tão triste muitas vezes isso, que o filho até fala, pai, vamos orar lá na igreja, porque lá na igreja o senhor é legal, mas aqui em casa eu não sei quem o senhor é. Um jovem falou isso pro pai. Sabe, a desunião produz destruição. Guerras mundiais são porque há desunião. E no reino não vai ser diferente. O próprio Cristo falou que se não estivermos unidos, nós não vamos espalhar esse amor. Mas unido de coração, unido espiritualmente, unido em nossa fé, unido no que a palavra de Deus nos ensina. Então agora vivendo cheio das direções do amor, da união, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Como eu disse, encorajo você, depois de estudar o livro de Evangelho de João, vai te trazer muitas convicções bíblicas que vão te inspirar. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, um diálogo de Jesus, muito inspirador. Diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Sabe, isso aqui é fantástico, essa conversa de Jesus. Mas ele fala em espírito e em verdade. Lembra, nós, quando estudamos a Bíblia fala que ela é a verdade absoluta.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que vem de verdade e luz vem de Deus. E o Espírito é luz, o Espírito é vida, o Espírito é o Consolador, o Espírito é o intercessor. Jesus falou, olha, se eu não for, o Espírito não vier, não vai chegar lá. Romanos 8, 27 diz que não sabemos nem orar, mas o Espírito com gemidos inexprimíveis pede a Deus de nosso favor, e Deus que vem dentro do coração, Ele sabe qual é o desejo, porque o Espírito pede exatamente conforme a nossa necessidade e conforme a vontade de Deus. E Paulo define o que é o Espírito. O que o Espírito produz? Amor. Olha a primeira coisa que o Espírito produz. Então, se o Espírito produz amor, eu não tenho amor. Eu não sei amar. Eu não sei como fazer para viver em amor. Esse encorajamento de João 13, sem o Espírito de Deus é impossível. O amor produz alegria. Não uma alegria condicional de ganhar um carro zero, como eu falei apenas, que é momentânea e é prazerosa, mas uma alegria incondicional. Uma alegria que você consegue aprender a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Como diz em Filipenses 4, tendo muito, tendo pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Mas até chegar no tudo posso naquele que fortalece, como Paulo fala, ele passou por muitas privações. Quando você vê lá em Coríntios, todo o desafio dele, os náufragos, a perseguição, fome, frio, lutas, para se tornar um cara incrível. Nós estávamos falando sobre isso. Demorou quase 14 anos para que Paulo se ajuntasse aos apóstolos. Não foi igual o cara tornou cristão, amanhã ele já está arrebentando. Não, ele lidou muito. Jesus falou para ele, quando o escolheu, olha, eu vou te mostrar tudo o que você vai precisar sofrer para me servir. Tá, imagina você evangelizando alguém na rua, queria convidar você para ir na minha igreja. Cara, você vai sofrer pra caramba. Olha o seu coração como é orgulhoso. Olha quantos pecados você... Meu amigo, você está frito. Eu passei por isso. Não parece ser muito encorajador alguém falar isso. Mas quando a gente abre a Bíblia e traz a verdade, e a pessoa enxerga o quanto ela está precisando de Deus, e o quanto o pecado está destruindo a vida dela, depois vai falar, puxa, muito obrigado. Quantos de nós chegamos destruídos por não ter o amor, a união e o Espírito de Deus em nossa vida? Quantos erros nós cometemos? Quantas pessoas nós ferimos? Quantas vezes nós machucamos e nos machucamos por não ter um relacionamento com Deus? E sabe, hoje é um presente. Jesus está falando, olha, você quer ser um verdadeiro adorador? Me adore, em espírito e em verdade. Amém. O Espírito produz paciência, bondade, domínio próprio. É desafiante demais. Nós não temos, nós precisamos nos revestir das qualidades do Espírito. Nós precisamos lutar para que essas qualidades façam parte de nós. Para pensarmos antes de responder, passarmos tempo meditando nas coisas antes de tomarmos uma decisão. Sabe, nós precisamos ser humildes. Isso vem de Deus, vem do Espírito. Naturalmente nós somos orgulhosos. E sabe, foi engraçado quando eu não tinha muita convicção. E eu estava fazendo um trabalho com meu pai durante um tempo quando eu me tornei cristão. E o irmão falou para mim, ó, cristão não erra mais. Eu falei, beleza, cara, não erro mais. E tinha um projeto de elétrica e meu pai falou, filho, só furar da esquerda para a direita. Eu falei, pai, dá licença, cristão não erra. É da esquerda para a direita. Meu pai, você é burro, moleque, você não está vendo teu conta. Pai, vira a planta. Eu virei a planta, fiz tudo errado, né? E estou lá tudo feliz. Cheguei nos irmãos e falei, cara, tive uma conversa com meu pai profunda hoje. Cristão não erra. E era meu título, cristão não erra. Ele falou, cara, você foi orgulhoso, seu pai está certo, você está vendo o projeto. Pô, errei. Pô, vou voltar lá. Opa, errei. Ah, sabia, moleque teimoso. Pai é pai, né? De todo jeito, ele sempre quer ensinar a gente com amor. Mas foi difícil entender que não é porque eu sou um cristão e que eu tenho um espírito, mas eu continuo sendo um pecador. Somos pecadores. E por isso precisamos todos os dias ser guiados pelo Espírito de Deus e depender da graça. A Bíblia fala que a graça de Deus é a soma das bênçãos que uma pessoa imerecidamente recebe gratuitamente de Deus. Porque Jesus morreu na cruz. Não fui eu que escolhi servir Jesus. A Bíblia fala, como lemos lá em Tessalônica, sabe, Deus escolheu cada um de nós. Você imagina, 8 bilhões de pessoas, Deus falou,
Eu gostaria que você tivesse, sabe, de uma maneira gentil, amorosa e educada. Deus nos trouxe. O que motivou? Que você acordar e estar aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, para cantar. Sabe, eu falei em Eclesiastes que é um anseio de nosso coração sobre a eternidade. Nós temos um desejo de viver uma vida eterna. Deus nos fez isso lá no Éden. Mas o pecado entrou, destruiu. Nós temos agora a nova esperança, a nova aliança em Cristo. Mas isso precisa ser, como Jesus falou. Sabe, é ótimo quando nós estamos aqui com o coral sendo encorajados. Mas e fora daqui, nós cantamos uma canção de louvor para o nosso Deus. Quando está difícil a luta ali, e você lembra, quando vem a dor, é melhor cantar como diz Cântico Celeste. Que eu sou um discípulo, sou sal dessa terra. Vão a todos os povos do mundo. Seja qual for a adoração, nós podemos viver em espírito e em verdade. É acessível graças ao que Jesus fez na cruz. Nós somos indignos, nem de nós merecemos isso. Mas a bondade e a graça de Deus, ela é capaz de fazer isso. Então podemos ter essa esperança de que a vida, o caminho e a verdade em Cristo trazem isso para os nossos corações. Jesus, ele deixou muito claro que ele queria que nós vivêssemos assim. E o que me admira em Jesus é que ele não só falou coisas belas e mostrou coisas belas, ele viveu. E para então finalizarmos isso, vivendo cheios de amor, unidos, sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós podemos então imitar o mesmo exemplo de Jesus. Em Mateus capítulo 26, a Bíblia fala isso. Eu gostaria que pudéssemos ler então agora Mateus capítulo 26, versículo 36. Sabe, essa escritura bíblica, ela é usada, a maioria de nós, quando estudamos a Bíblia com alguém que está estudando a Bíblia, sobre a cruz, que é um momento muito desafiante a qual Jesus está passando. E ele relata para os discípulos: olha, chegou aquele momento a qual eu tenho falado para vocês, que o Cordeiro vai ser entregue à mão dos pecadores, vai ser crucificado. E todos os discípulos: não, Jesus, que é isso, cara, para com esse papo aí de morte. Sabe quando assim, fala que vai morrer, né? Eu trabalho no hospital perto do necrotério, às vezes fico brincando, falo assim: olha, está um lindo dia para morrer hoje, né, gente? Tem um senhor que fala assim: tá certo, você fica falando aí, morte, fico brincando com ele. E eu fiquei um dia conversando com ele, falei assim: cara, a minha senha deve ser 30, tá pertinho, a qualquer momento eu chamo. Aí ele falou: a minha é 5.080, bem longe. Eu falei: olha, eu quero te falar uma verdade, né? É por sorteio, não é por sequência, então qualquer hora pode ser. Você quer me matar de qualquer jeito. Mas a gente sabe que é inevitável, que uma hora a morte vai chegar. E Jesus não falou que ele era o grão, se o grão de trigo não morrer, ele fala: não terá vida. Então é incrível você pensar que a morte de Jesus ia germinar vida, como hoje temos a esperança do perdão e da salvação. Então Jesus falou: eu não posso falar, Pai, livra-me dessa hora. Mas ele tinha uma liberdade, como nós vamos ler agora, do versículo 36 ao 46 de Mateus 26. Mateus 26, versículo 36 diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar.
Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Sabe, eu estou estudando algo que tem me ajudado demais. Se chama espiritualidade emocionalmente saudável. E esse autor, ele fala uma coisa interessante, que nunca, nenhum de nós como seres humanos, e ele fala sobre isso com muita convicção, que ele viveu isso. Se nós não aprendemos a lidar com o que nos fere emocionalmente, nós nunca poderemos nos tornar maduros espiritualmente. Porque nós somos seres humanos. Lembra, Deus fez você e eu a imagem e semelhança dele. Todos nós temos essências, mesmo que ainda não decidiu servir a Deus, tem essência do Criador. Porque nós somos feitos seres humanos. Somos pó, mas somos feitos seres humanos. E Jesus era incrível, ele tinha 100% de Deus, mas ele também tinha 100% da natureza humana. Que conflito constante ele enfrentava. E às vezes eu e você também temos essas tentações e lutas. E aqui Jesus, ele declara como que ele conseguiu então nesse momento externar esse coração emocional, a confiança, os sentimentos e se entregar a Deus. Ele chega fazendo o quê? Falando para os amigos como ele estava se sentindo. Olha, eu estou agoniado. Estou numa tristeza tão grande que parece que eu vou morrer. Poxa, vocês podem ficar aqui comigo orando? Você já sentiu algo assim? Um desespero, um medo, uma insegurança, uma dor, uma agonia, que faz de você extremamente sensível e humilde e chama pessoas para orarem, para buscar ajuda. Mas o que me admira é que Jesus era 100% Deus. Por que ele precisava se expor e demonstrar uma fraqueza, uma fragilidade? Porque também ele era 100% humano. E para ele, talvez ali, eu sempre penso nessa escritura e falo, puxa, Jesus poderia pecar ali se ele não fizesse isso. De que maneira ele poderia pecar? Com orgulho. Sou Jesus, galera. Não preciso de ninguém, não preciso de nada. É só falar com meu pai ali e está tudo resolvido. Mas ele não se permitiu. Ele buscou ajuda, ele foi humilde, ele se humilhou, ele se expôs, ele falou de fraquezas, falou de dor, falou de angústias. E Lucas relata que esse momento não era um momentinho difícil, apenas, talvez o maior difícil que nós já passamos na vida. Ele estava com gotículas de sangue pelo tecido adiposo da sua pele, que é um extremo que a ciência diz que chega a esses vasos capilares se romperem, uma pressão emocional tão grande, tão difícil de enfrentar, que você não tem controle, e essa ruptura por causa do batimento cardíaco, a arritmia, seja qual for, todo efeito que produz, ele faz com que isso aconteça. Mas a ciência diz que para você estar nesse nível, tem que ser algo extremamente difícil. E Jesus não mediu. Ele falou, tô numa lutinha aí, ó, tá difícil essa batalha. Mas ele falou, olha, eu estou extremamente angustiado. Eu estou extremamente entristecido, que parece que eu vou morrer. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos assim no meio dessa pandemia, vendo tantos amigos morrendo. Sabe, particularmente para mim foi muito difícil o dezembro. Minha mãe morreu em dezembro. Foram dias de muita lágrima, de ver a minha querida mamãe partindo. E é difícil quando você e eu passamos por dias assim, de alguém que você ama, sofrendo, passando pela morte. E nós temos ouvido talvez todos os dias agora notícias de familiares, primos, vizinhos, amigos. A morte tem sido um medo grande. E pela bondade de Deus, no sentido também, dormiu uma noite e não acordou mais. Deu uma insuficiência
respiratória e ela acabou desfalecendo. Mas sabe, Jesus não estava numa morte sutil apenas. Ele está falando que ele ia passar por todo aquele sofrimento que ele já tinha relatado para os discípulos. Então imagina se você e eu soubéssemos agora, daqui meia hora vamos ser entubados, depois vamos ter que fazer uma abertura de nossos pulmões e drená-los, e todo o processo que é feito hoje para poder salvar nossa vida. Como nós estaríamos agora? E a gente às vezes não consegue imaginar isso por ouvir as notícias de pessoas distantes, mas quando você está perto disso ou vivendo isso, você consegue ter mais compaixão e sentir mais próximo. Mas nem isso moveu o coração dos discípulos. Jesus falou isso para eles, que eles fizeram. Ah, Jesus está zoando, eu não sei o que passou lá no íntimo. Mas eles dormiram, eles não fizeram o pedido. Poucas vezes você vê Jesus pedindo algo assim para eles. Mas sabe, o que me destaca é sempre isso. Como nós somos humildes hoje? Qual é o nosso ser em atitude de humilde, buscar ajuda quando estamos, seja qual for o desafio? Nossos filhos, casamento, saúde, financeiro, profissional, emocional, medos. Eu falei, cara, Jesus, ele não teve medo de se expor. Sabe, eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu sei que a gente tem que ter sabedoria para falar dos nossos pecados, expor, mas eu fico falando, Deus já viu. Não adianta mais eu ficar mostrando uma aparência. Sabe, hoje nós estamos vivendo uma época de máscaras, né? Ah, que da hora. Eu cheguei no local, o senhor, põe a máscara. Eu falei, não, senhor, põe a máscara. Não, põe a máscara aí. Por quê? Você pode fingir as coisas. Viver de máscara, viver de aparência. Demonstrando. Se tornar o que você gostaria de ser, talvez não sendo aquilo. Mas Jesus, ele abre o coração. E ele fala para os discípulos, olha, será que vocês não podem vigiar comigo? Mas ele fala uma coisa mais importante do que apenas o dar a bronca ali, chamar a atenção. Olha, vigiem, olha. Ele fala, a nossa carne é fraca. Nós somos fracos. Nós suscetíveis ao pecado dia após dia, seja qual for a tentação. Todos nós somos. Nenhum de nós. Mas ele fala, mas o Espírito é poderoso, ele é forte. Se essas qualidades, como eu citei de Gálatas 5, estão em nós, nós temos mais chances de vencer a luta contra o pecado. Mas por Jesus está abrindo o coração e a insensibilidade dos discípulos. Mas o que me admira aqui é a humildade de Jesus de abrir os sentimentos. Sabe, eu tive uma conversa na semana retrasada com um amigo, das mais abertas que eu tive em toda a minha vida. De coisas que realmente só Deus sabia, que Deus foi trazendo na minha adolescência, que fui lembrando e falando do meu coração. Foi muito bom. Sabe, tem coisas que eu não quero sentir, mas eu sinto. E agora? Eu preciso lidar. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então Jesus talvez não queria estar sentindo toda essa agonia, e o que ele faz? Ele vai falar para Deus, Deus, eu não quero ir para o cálice de sofrimento. Eu não quero, tem alguma outra maneira? Olha aqui, de novo. Ele foi sincero com os sentimentos, com os discípulos. Agora ele está lidando com as emoções dele. Eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero, Deus. E ele ora de maneira insistente, 3 vezes, as mesmas coisas. O mesmo quebrantamento. Mas o que me admira é que ele foi verdadeiro. Lembra, ele era um só com o Pai, ele era amigo. Era o Deus Trindade, estava aqui. Era o Todo-Poderoso. Pô, Deus sabia, mas por que ele está externando? Porque ele tinha comunhão. Ele tinha abertura. Sabe, nós vamos lembrar que a verdade é isso, é você falar para Deus muitas vezes. Sabe, eu passei uma fase tão difícil no meu casamento. Eu sempre falo, até ficava brincando, eu falo, o casamento tem 3 meses de garantia. Acabou os 3 meses, você pode ver que vai dar defeito o negócio. Porque eu era tão apaixonado, aquela fase romântica do namoro, os sonhos de casar. O que a Regina precisa mudar? Eu falo, não tem nada, essa menina é perfeita. Pode ir para o céu direto. Passaporte livre com Deus. Mas eu comecei depois de um tempo a perceber algumas coisas. E eu fiquei muito triste, muito decepcionado. E eu tive que lidar com o meu coração, porque as coisas de fora, em Mateus 15, fala que revela o que está dentro de mim. A culpa não era dela,
era a minha culpa. Eram os meus pecados sendo externados. Não era o que ela fez contra mim, não era o problema. E Deus estava lidando comigo. Só que eu estava tão triste, que eu fui extremamente horrível diante de Deus. Mas eu precisava fazer aquilo. Eu falei, Deus, o Senhor sabe como eu sou. Por que o Senhor me deu essa mulher? Por que o Senhor fez eu casar? E comecei a falar do meu coração. Porque eu estava muito magoado, estava ferido, estava destruído minhas emoções. E é duro às vezes. Falei, Deus, acho que o Senhor errou, hein? Olha o nível do meu orgulho. Vou falar a ponto que o próprio Criador errou. Ele pisou na bola. Dessa vez o Senhor falhou, Deus. O Senhor não fez certo. Ó, o Senhor tem que reconhecer. Seja humilde, Deus. O Senhor é humilde. Imagina falar isso para Deus. Só que depois eu consegui enxergar que o problema não era ela. Eu comecei a lidar com o meu coração. Que não era ela que fazia a produção dos meus excessos de raiva, mas era a minha falta de ser guiado pelo Espírito de Deus. Que o Espírito produz paciência, o Espírito produz domínio próprio. Não era ela que me irritava, era meu coração que é mau. Vem de dentro, Jesus fala. Vem de dentro. E eu precisei lidar com o meu coração, poder pedir perdão para ela, agradecer ela. E uma regra que eu luto hoje para ter é cada coisa negativa que eu vou falar, eu tenho que falar 3 elogios para ela primeiro. É uma ótima dica para qualquer um de nós, tanto casado como sou. Você vai reclamar de alguém, pensa 3 coisas boas da pessoa primeiro, você vai lá chegar com o coração melhor, depois você pode até ajudar a pessoa com muita humildade e amor. Mas fala 3 qualidades, todos nós temos mais que 3, sem dúvida, mas lembra de 3 daquela pessoa. E depois você pode ajudar a pessoa. Mas sabe o que eu estou falando? É difícil. Mas no final, tão igual a Jesus, eu aprendi sobre isso. Jesus falou, Pai, mas qual que é a sua vontade? Essa é a minha. Esse é o meu desejo. Mas qual é a vontade de Deus? E quando eu me posiciono assim, eu vou ter o coração certo, o que Deus deseja. Mas eu preciso me humilhar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar o meu coração. E não o exterior ou externo. É o meu coração que é o problema, Jesus falou. Vem dentro do meu coração. Então Jesus estava lidando com o próprio coração. Mas como ele está lidando com um negócio que ele nem tem pecado? É muito profundo quando você entende a humildade e o quanto ele lutou para que a natureza humana dele não o dominasse. A Bíblia fala que ele foi tentado como nós em todos os aspectos. Todo tipo de luta, Jesus foi tentado. Mas ele não pecou, porque ele não se entregou, ele não deixou aquilo crescer. A tentação é o início do crescimento do pecado. Mas o pecado consumado é a ação praticada. E aí, você e eu vamos ter a colher. Tem o perdão, mas cada pecado tem sua consequência. Tem uma consequência que você mente, do que você permitiu levar alguém à morte. Nós falamos, como eu falei, da mentira. Então, uma coisa que me chocou muito, que tem a ver com isso, da covardia daquele senhor, infelizmente, lá um engenheiro de Mariana, de Brumadinho. Ele pôs um laudo mentiroso, de que estava tudo bem, que a comporta não iria estourar. A mentira ocasional dele, pela pressão, seja qual for a situação, levou 350 vidas à morte. Uma mentirinha. Pior do que um assassinato em série, um serial killer. Você imagina, eu fico pensando, como esse cara está? Como deve ser difícil carregar um peso. Mas ele tinha chance, ele falou, não, fui impressionado. Eles falam, cara, pode me matar, mas eu não vou mentir. Sabe, um cristão precisa ter os valores de Cristo. Nós podemos imitar um mestre. Então eu encorajo nesse final, se há alguma coisa em nossos corações, nós precisamos ir para a luz. 1 Pedro diz, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todas as nossas injustiças e curar todas as nossas feridas. Sabe, depois Jesus expressou o sentimento, expressou a emoção, o que ele faz? Ele mostra a confiança. Quando Judas chega como soldado, ele sabia, Deus quer que eu vá. Não, eu preciso morrer pelo Vicente, pelo Luiz, pelo Cícero, pelo Tony, pelo César, pela Eliane, pelo Cerário, pelo Nadir, pelo Francisco, pelo... Cada um de nós, na sua soberania,
e a receber essa bênção. E ele escolhe: eu confio em Deus. Se Deus quer que eu vá para a cruz, eu vou. Essa é a melhor maneira que nós podemos ter hoje de viver, entregando completamente o nosso coração sobre qual é a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos orar. Pai, o Senhor é mais que um pai, como uma das canções que te adoramos. O Senhor é nosso amigo. O Senhor entende o nosso caminhar. O Senhor nos ajuda a amar. O Senhor nos segura com as tuas mãos e o Senhor nos mostra a sua direção, Pai. Obrigado por poder estar aqui, Deus, essa manhã, e que juntos a gente consiga, Pai, aprender a ter esse coração entregue de Jesus e essa humildade, Deus, de lutar para fazer a tua vontade e confiar que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Pai, te amamos e pedimos a tua bênção para que nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor, que nós nos tornemos realmente, Pai, a cada dia esses adoradores, como o Senhor próprio diz. O Senhor procura adoradores. O Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nós queremos ter esse coração quando o Senhor olhar para nossas vidas. Pai, perdoa nossos pecados. Somos tão maus, Deus. Mas te agradecemos porque a tua graça nos cura e a tua palavra nos liberta, porque a gente conhece a verdade e ela traz isso, Deus. Obrigado aqui com meus irmãos, que possamos nos unir em amor e poder imitar a Cristo para fazer a tua vontade. Te oramos e pedimos, Pai, tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vocês, queridos irmãos, obrigado pelo carinho.